Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, consultora e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre a importância de uma boa gestão na valorização do patrimônio. Um condomínio organizado, com processos e procedimentos bem implantados, diminui gastos extras e valoriza o bem patrimonial que é de todos. E para tratarmos desse assunto, eu recebo hoje a síndica com certificação 5 estrelas e autora do livro Gestão Condominial Eficiente, Daniele Barleta. Seja bem-vinda ao Condomínios, Daniele. Eu que agradeço o convite, Paulo, um prazer é meu. Daniele, conta pra gente. Por que os condomínios te procuram para atuar como síndica? Eu penso que a intenção número 1 é resolver as relações interpessoais. São problemas corriqueiros entre condôminos que levam aquele condomínio a contratar, a eleger uma gestão profissional. E o síndico precisa de saber tudo, porque quando a gente começa no condomínio, eles acham que a gente vai fazer milagre, né? E que a gente sabe de tudo. Não, o síndico ele tem que entender a gestão, mas ele não tem que ter uma especificidade técnica para fazer a gestão do condomínio. Eu falo muito que o síndico tem que ser curioso, então ele tem que entender daquelas questões em específico, mas o que é a dica que eu dou? Acompanhe o prestador de serviço, busque as informações, tente entender as situações para você também conseguir cobrar do prestador de serviço uma efetividade na execução. É ótimo, principalmente que a gente vê, não sei se isso acontece muito com você, quando a gente recebe um orçamento, né, o escopo, às vezes vem escopos totalmente diferentes, com soluções totalmente diferentes, e isso eu considero uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia do condomínio, né? Sim, é o maior problema que os síndicos enfrentam, porque quando você chama um prestador de serviço, cada um tem um entendimento diferenciado da solução daquele problema. Por essa razão, eu entendo que o síndico ele deve buscar uma assessoria técnica. Então, essa assessoria técnica vai balizar aquela solução e vai traçar o escopo para, assim, ele solicitar os orçamentos. E os orçamentos serão mais assertivos e a decisão vai ser uma decisão acertada. Dani, qual o maior dificultador que você entende no dia a dia, que você enfrenta no dia a dia do condomínio? Cumprimento de regras. Os condôminos, eles alegam desconhecimento das regras do regimento interno e, na verdade, é uma obrigação do proprietário transmitir, entregar o regimento interno e a convenção ou para o novo proprietário ou para o seu inquilino, e isso não ocorre. E essa é a maior dificuldade que nós temos, e os condôminos não entendem, não compreendem que o síndico, ele precisa cumprir o regimento e a convenção. E é assim que nós devemos nos pautar. Então esse é o principal desafio que nós temos também no condomínio, é fazer cumprir as regras internas daquela edificação. E uma coisa muito comum que acontece comigo, que você colocou bem, né, essa passagem de bastão aí das regras, eu tenho muito problema com mudança, né, que às vezes chega, a pessoa tá lá com o caminhão na porta e quer entrar e não avisou nada e não sabe de regra nenhuma. Obras dentro dos apartamentos também, né, a pessoa entende que ela pode simplesmente chegar e fazer uma obra e não consulta, isso é muito comum, né, a gente vê com regularidade, inclusive. Para mim, os campeões são obra e mudança. E um ponto que a gente vivencia muito também no dia a dia é que eles querem que a gente faça intervenções, às vezes, muito incisivas quando o problema é entre vizinhos, né? Sim, e além desses problemas, eu incluiria também festas. Então, obras, festas e mudanças. São os principais problemas que nós enfrentamos também, né, no dia a dia do condomínio. E essa questão entre vizinhos também, ela tem que ser olhada com bastante atenção, porque nós precisamos passar para aqueles moradores que estão enfrentando essa dificuldade até onde vai
o dever e a autonomia do síndico naquele problema específico. Então, nós precisamos entender a situação, passar a situação para aqueles que estão envolvidos, e aí nesse ponto também entra o auxílio técnico, que quando nós não conseguimos resolver a situação, o importante é que nós tenhamos uma assessoria técnica para validar de quem é a responsabilidade, se é do condomínio ou se é do condômino. Isso facilita muito a gestão, né? Não quer dizer que já virá uma notificação, mas às vezes uma boa conversa com um técnico, um advogado esclarecendo pontos, porque a gente sabe que tem boa parte dos condomínios, a gente não pode tratar como geral, mas que tem os moradores difíceis, né? Sim. Que às vezes não querem entender e não querem cumprir aquela regra e querem sempre dar um jeitinho para qualquer coisa. Isso tem muito, ainda tem aquela palavrinha que eles falam, eu pago o seu salário. Eles não entendem que nós somos gestores profissionais, que nós temos, a nossa autonomia está limitada à convenção e regimento e que é assim que a gente deve se pautar. Então, esse é um desafio também que nós enfrentamos, passar essa situação para o condômino de que, assim como nós temos direitos e deveres, eles também têm. Dani, você também faz gestão em condomínios comerciais, né? Qual que é a maior diferença que você percebe na gestão entre os comerciais e os residenciais? A programação da gestão. E a relação interpessoal também é diferente. Os condomínios comerciais, eles têm que ter uma programação da gestão e uma programação de manutenção bem específica daquela edificação. Já os condomínios residenciais, além da programação e da gestão das manutenções, nós teremos que fazer também a gestão de pessoas, que ela é muito mais melindrosa, ela ocorre com muito mais frequência do que no condomínio comercial. E no comercial, assim, né, acho que as pessoas estão ali para trabalhar, né, acho que essa questão das manutenções é importante que elas sejam feitas fora dos horários comerciais, né, um cuidado que tem que se ter. E os residenciais, realmente, o desafio são as pessoas, né, o tempo inteiro. Exatamente, as pessoas. Eu acho que aí que está o ponto de atenção. Dani, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você pontuou sobre um condomínio. Você já assumiu algum condomínio quando você se deparou com essa passagem de bastão, com muitos problemas, com o condomínio foi deixado assim de forma com muitos prejuízos, com muitas manutenções sem fazer, quase que depredado mesmo? Sim, até recentemente nós assumimos um condomínio. Era uma gestão profissional também, mas é um cuidado que os condôminos têm que ter na escolha do seu gestor, né? Seja ele um gestor externo ou mesmo interno, principalmente o externo, que é um terceiro que vai fazer a gestão do condomínio. E esse condomínio foi deixado com déficit mensal de R$18 mil, além de várias manutenções sem serem realizadas e, somado a isso, faturas em aberto sem dar o prosseguimento adequado. Qual foi o resultado? Nós nos deparamos com uma situação financeira extremamente delicada, moradores pagando taxa extra que não eram revertidas para a sua finalidade, né, deliberada em assembleia. Conseguimos fazer a gestão desse condomínio, adequar a situação financeira e com 6 meses nós chegamos fizemos também um reajuste de taxa que foi necessário. Eu falo que é uma medida extremamente impopular para um gestor que está acabando de assumir um condomínio, mas ela é necessária. E talvez tenha chegado nesse ponto porque o gestor, à época, não quis se tornar impopular de mostrar essa situação para os moradores. Isso acontece muito. Pode ser ou uma falta de gestão mesmo, né, não saber como gerir um condomínio, ou um receio de gerar uma impopularidade que venha a fazer com que ele não seja reeleito. Eu vivencio muito isso, né? Ao assumir um condomínio, é muito comum a gente ver previsões orçamentárias em déficit, que foram feitas bem a menor do que a realidade do condomínio, ou que realmente o síndico sabia que tinha que fazer, mas usou indevidamente o fundo de reserva,
manteve o mesmo valor numa preocupação no resultado ali da nova eleição. E você colocou um ponto aqui, Paula, que é a utilização indevida do fundo de reserva. Isso acontece muito. Às vezes a gente assume condomínios que tem a praxe de utilizar o fundo de reserva para a cobertura do déficit de caixa, quando não poderia fazê-lo, senão com autorização da Assembleia. Então isso nós vivenciamos muito quando nós assumimos os condomínios, até regularizarmos a situação e mostrarmos que aquilo ali é uma prática que não deve ser aplicada, aí é um longo percurso. Dani, quais as dicas que você fala aqui para os nossos síndicos, para os nossos ouvintes, sobre a contratação de prestadores de serviço? Que é uma outra dor também que nós temos no dia a dia, né? Olha, eu acho que o primeiro ponto é entender qual que será o escopo dessa prestação de serviço. Ao entender esse escopo, buscar os prestadores de serviço que sejam capacitados para fazê-lo, verificar o que é necessário, os cursos que eles têm que ter, por exemplo, serviço em altura. A gente vê muito condomínio que nós apresentamos propostas que são específicas e com empresas que são especializadas em serviço em altura, que tem que ter as NRs necessárias, e quando nós apresentamos essa proposta, os condôminos acham muito caro, mas a gente tem que avaliar o custo-benefício, a segurança do condomínio. Então tem que observar quais são os requisitos que essas empresas têm, se elas cumprem as NRs necessárias, se ela tem um histórico também de prestação de serviço adequado. E eu também oriento muito, dependendo do tipo de prestação de serviço, fazer um seguro específico para aquela execução. Boas indicações, é que você colocou o histórico, ele é extremamente importante, né? A gente consegue cercar vários problemas, né? Eu já vivenciei um caso que, infelizmente, a construtora faliu no meio da obra. Apesar da gente ter feito toda a pesquisa, né, de ações trabalhistas, receita, protestos, ela faliu e deixou o condomínio na mão. E aí eu me lembro bem, na época que uma outra síndica estava contratando e me perguntou. Eu falei, olha, eles estão deixando a gente aqui na mão. Então, buscar essas referências é extremamente importante, né? É importante buscar referência. Nesse caso em específico, eu sempre oriento a fazer o seguro-garantia da obra, porque hoje a empresa pode estar com uma situação financeira saudável e amanhã pode não estar mais. Então é importante fazer nesse tipo de obra o RC, que é o seguro de responsabilidade de engenharia, o RC obra e principalmente seguro garantia quando é uma obra de alto valor. Qual que é a importância, né, de fazer uma boa gestão na valorização do patrimônio, né? Até com esse exemplo que você mencionou aí, com certeza hoje o que vocês conseguiram fazer, o imóvel valorizou bem mais, né? Eu acho que é de suma importância. Uma gestão eficiente, ela traz a valorização do patrimônio. Então, não só uma gestão eficiente do ponto de vista financeiro, trazendo a saúde financeira para aquele condomínio, mas uma gestão eficiente do ponto de vista das manutenções necessárias. Porque se você não faz as manutenções necessárias, sejam elas estéticas ou mesmo aprofundadas, você deteriora o patrimônio. E aí o valor de venda, o valor de locação, ele cai consideravelmente. Então, uma gestão eficiente, uma gestão que trace as manutenções necessárias, seja uma gestão programada, ela é de suma importância para manter a valorização do imóvel. E você com essas manutenções em dia, né, você mantém até uma estabilidade daquela taxa, né? A gente vai considerar alguns aumentos que são comuns de contratos, né? Mas você mantém a estabilidade da taxa, que eu também considero um ponto importante, né? Porque tem condomínios, às vezes, que a gente assume, igual a gente colocou aqui, que às vezes a gente precisa de fazer 50% de reajuste, já chegou ao caso de ser 70%, não sei nem como é que ele estava fazendo os pagamentos naquela época. Por isso a necessidade de fazer, como a gente já colocou, a previsão orçamentária anual. Então, anualmente, nós vamos adequar a taxa do condomínio à realidade financeira, né, do mercado, e além disso, fazendo as manutenções de dia em dia, tendo a programação financeira, nós conseguimos fazer com que os próprios condôminos se programem para alguma intervenção de alto valor que possa vir a ocorrer em algum período dessa gestão. Sem muitas surpresas. Exatamente. Né? Apesar que às vezes a gente acaba acontecendo, né, Dani? Mas é bom ter essa previsão também,
na previsão orçamentária dessa. Porque condomínio, as coisas acontecem de uma hora para outra. Então, mesmo que nós tenhamos tudo programado, algo possa acontecer. E aí, a importância também da nossa previsão orçamentária é conter uma margem eventual para esse tipo de eventualidade. Dani, muito obrigada pela sua participação. Foram ótimas orientações aos síndicos, aos conselheiros. E a gente queria mais até o público de moradores nos ouvindo, né, para melhorar a gestão no condomínio. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. E eu também estou à disposição. Acho que é um tema muito corriqueiro nos condomínios. E estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que possam surgir. Deixe nos comentários quais os temas que vocês querem ver aqui no programa. Eu aguardo vocês e até a próxima!